Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o foco do nosso programa é a pesquisa e inovação em saúde, trazendo pesquisas de interesse para o trabalhador da rede do SUS, assim como uma oportunidade para que pesquisadores façam a devolutiva das suas investigações para os serviços de saúde. A nossa pesquisadora, a nossa convidada hoje é a Camila Souza. Camila é terapeuta ocupacional, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP e ela é autora da dissertação de mestrado pela Faculdade de Medicina da USP, Até que a Morte os Separe. Os cônjuges, cuidadores, profissionais de saúde e o cuidar. Você pode mandar sugestões, perguntas para o e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.org.br. Como vai, Camila? Tudo bem, e você? Camila, além de ser autora dessa pesquisa, ela é terapeuta ocupacional do Laboratório de Estudos em Reabilitação e Tecnologia Assistiva, o REATA, da Faculdade de Medicina da USP. Camila, conta um pouco da sua trajetória. Como é que você, dentro da sua trajetória como terapeuta ocupacional, você se aproximou do tema do cuidador de idosos? Desde a graduação, eu comecei a perceber que, como a gente é terapeuta ocupacional, a gente atende muitas pessoas com deficiência, a maioria tem um cuidador, e eu comecei a ver que eram muitas mulheres cuidadoras. Normalmente elas não cuidavam só da pessoa com deficiência, mas cuidavam de outras pessoas da família. Mulheres em geral e esposas em grande parte. Esposas em grande parte. E cuidavam dos filhos, do marido, da casa, não trabalhavam. E isso foi aparecendo em todos os serviços que eu fui passando depois da graduação também. E aí eu comecei a pensar, quando eu cheguei na atenção primária, que existiam mulheres que tinham sofrido violência doméstica e que cuidavam dos maridos, mesmo assim. Uhum. E aí foi uma coisa que eu fui ficando... Despertou a sua curiosidade científica. Eu queria saber por que elas cuidavam. Uhum. Como é que a gente cuida de alguém que bateu na gente? E nesse meio tempo eu comecei a pensar que eu escolhi ser terapeuta ocupacional, então também é uma profissão que cuida de pessoas, eu também sou mulher, né? Então por que eu também quis fazer isso? E aí isso me levou ao tema do mestrado. Legal, Camila. Na tua dissertação você busca compreender essas relações de gênero, né? Que é a relação entre homem e mulher, e violência. E aí você se aproximou de alguns pesquisadores. Conta como é que foi isso. Eu comecei a ler um pouco mais sobre o tema, cheguei na professora Ana Flávia, da Medicina Preventiva. Ela me recebeu, a gente começou a discutir mais o tema e aí eu comecei a ter certeza que eu queria estudar isso. Ela me ajudou a construir o campo, a escrever o projeto, mandei o projeto para o comitê e aí começou a pesquisa. Camila, o que a literatura diz? Por que é que o sexo feminino está tão vinculado a essa palavra, ao cuidar, né? As profissões de cuidar, que são as nossas profissões de saúde, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, a maioria é formada por mulheres, né? Você vai numa unidade básica de saúde, predominância de mulheres. Uhum. O que é que a literatura fala sobre essa relação entre o sexo feminino e o cuidar? Da literatura que eu estudei, tem muito a ver com como o feminino e o masculino vão sendo construídos na sociedade. Então, menina brinca de boneca, de casinha, menino brinca de carrinho, de pipa, de futebol, né? Então, já pelas brincadeiras que se escolhem para cada tipo de criança, já vai se construindo um tipo de personalidade. Então,
uma autora que eu estudei bastante, que foi a Carol Gilligan, ela vai falando que as meninas, elas são ensinadas desde criança que elas precisam abdicar de si para cuidar do outro. Então elas ganham uma boneca. Olha só. E o menino não, ele tem que ser independente, forte, tem que ter sucesso. Então essa coisa de cuidar não faz parte do universo masculino, né? Então, é isso que eles chamam de construção do gênero na sociedade. Isso. É uma das, né? É interessante isso, hein? E aí, você verificou também a relação entre o cuidador e o profissional. Como é que acontecem essas relações? Porque aí nós temos dois cuidadores. Um que é o cuidador profissional, né? O profissional da saúde, e a pessoa que faz o cuidado dentro de casa. Como é que é essa relação aí? Essa relação é bem diferente, porque o profissional da saúde, ele tem a técnica que, muitas vezes, ele vai definindo o que ele faz a partir da técnica, né? Então, a gente tem gente que... Hoje tem a medicina baseada em evidências, tem um monte de coisas para aprimorar a técnica para você ser um melhor cuidador profissional, né? O que não é tão legal, porque se a gente pensar que a técnica não é tudo quando você entra em relação com as pessoas que a gente atende, fica faltando uma parte que deveria estar junto com a técnica, não separada, né? Deveriam andar junto. E o cuidador familiar, normalmente... Tem mais a questão do afeto envolvida, né? E é o que você vai mexer, que é o afeto que acontece quando há uma situação de violência. Uhum. Tem o afeto, tem quem está mais disponível para cuidar. Então, antigamente a mulher era mais dona de casa. Então, ela vai assumindo esse papel de cuidar. Hoje em dia, ela já não está mais tão dentro de casa, mas o papel ainda é dela. Então, ela ainda que vai ser chamada para cuidar. Tem a coisa da mulher ser mãe. Então, por ser mãe, parece que ela já é obrigada a cuidar, porque ela já cuida de uma criança. Então, tem tudo isso envolvido. Que tá dentro da nossa cultura, né? Estamos falando da nossa cultura mesmo, que vai da classe A, a classe C, esse mesmo padrão. Existem estudos que medem a prevalência de violência, quantidade de casais onde acontece essa violência conjugal? Existem. Tem um estudo de 2009, um estudo de 2012, desculpa, que estudou o período de 2009 até 2010, dos casos de violência notificados por serviços de saúde, que já é um número baixo, porque nem sempre a violência acaba chegando até o serviço de saúde. E mais ou menos uns 70 mil casos notificados no Brasil todo. 66% eram homens que sofreram violência e 33% mulheres. Se a gente pensar, os homens eles sofrem mais violência em geral do que as mulheres. Okay. Mas se a gente for pensar na violência doméstica, na violência perpetrada por parceiro íntimo, a gente vai ver que esse número é bem diferente. Então, dos 33% de mulheres, quase 20% sofreram violência doméstica. E em relação aos homens, esse número cai para 17%. Então, a violência doméstica acaba sendo mais do agressor homem contra a mulher. E a violência que o homem sofre é mais externa à casa, né? E outros estudos também estudaram essa relação de violência quando uma das pessoas da casa é vulnerável, é dependente? Essa pergunta é muito legal porque eu procurei na literatura internacional e nacional e são muito poucos os estudos que estudam essa relação, né? Então, a gente encontra mais estudos que estudam a violência do cuidador
para com a pessoa que ele cuida, do que da pessoa que tem uma deficiência, um idoso incapacitado, contra o cuidador. Eu encontrei só 10 estudos na literatura internacional que falam disso, e 2 falam mais especificamente sobre pessoas com transtornos mentais, em surto psiquiátrico. E não tem nenhum estudo que fala sobre pessoas com deficiência que tenham violentado seus cuidadores. Que eu acho que é um dado importante, porque parece que a pessoa com deficiência ela tem um estigma tão forte da incapacidade que parece que ela é incapaz, inclusive, de fazer uma violência contra alguém, né? E acho que a gente precisa entender que eles são capazes, não usadiços, mas capazes em geral, né? E tem uma frase que uma amiga médica minha fala, que canalha também envelhece. Interessante isso. Porque às vezes a gente vê uma pessoa velhinha, deitada na cama, com uma deficiência, acha que aquela pessoa sempre foi aquele velhinho simpático que a gente está conhecendo ali, mas na verdade tem toda uma história que a gente não conhece. E isso, de repente, você percebe naquele cuidador uma certa dificuldade, e se você não for atrás e reconhecer essa história, né, é interessante. Muitos trabalhadores que estão assistindo a gente agora, com certeza, têm histórias assim para contar. Fala um pouquinho para a gente da pesquisa que você fez. Explica assim, um nível mais simples para o nosso telespectador, como foi a metodologia da tua pesquisa? Então, a minha pesquisa ela foi qualitativa, então eu não fiquei procurando números, né? Fiquei procurando os sentidos que tinha cuidar para as pessoas que são cuidadoras informais e para os profissionais de saúde. E aí eu fui coletando as entrevistas, fui vendo o que tinha de parecido, fui juntando o que era parecido. E a partir dos textos que eu já tinha lido na literatura, fui tentando entender o que eles estavam falando, por que era parecido. Você fez o recorte do cuidador que era cônjuge apenas. Isso, só o cuidador que era cônjuge, porque eu quis delimitar para entender um pouco mais, para tentar fazer essa relação também com a violência perpetrada por parceiro íntimo. Certo. E você encontrou casar mulheres sendo cuidadas por maridos ou apenas esposas cuidando de maridos dependentes? Foi bem difícil achar esposa sendo cuidada pelos maridos. Eu só encontrei 2 casos e a maioria foi de esposos sendo cuidado pelas esposas. Certo. E foi bem interessante porque eu não procurei só pessoas que tinham sofrido violência. Quando eu fui procurar, eu queria de tudo. Eu queria as pessoas que tinham história de violência, as que não tinham, as que eram taxadas pelas equipes como boas cuidadoras, os maus cuidadores, para tentar ver o contraste. Quer dizer que você não escolheu cuidadores. Foram maus cuidadores, bons cuidadores. Com violência, sem violência. E no total de quantas pessoas? De 12. Foram 12 pessoas. Uma amostra de pesquisa qualitativa mesmo. Uhum. Okay. Só que eu acabei encontrando durante as entrevistas, dessas 12 pessoas, 2 tinham história de violência que as equipes sabiam, né? Uhum. Só que nas entrevistas eu descobri que das 12, 8 pessoas, na verdade, tinham história de violência. Inclusive dos homens, era um homem que a equipe dizia que não tinha história de violência, e daí durante a entrevista eu descobri que tinha. Porque ele tinha sido um homem que bateu na esposa, que tinha uma história de violência antes. Olha só, como a violência doméstica ela acaba oculta, né? Ela é uma coisa que está aí. Nossos serviços estão atendendo o tempo todo pessoas vítimas de violência sem se dar conta. Isso é muito sintomático. E como é que foi o contato com as unidades de saúde para fazer a pesquisa? Foi tranquilo? Uhum. Foi tranquilo. Eu quis fazer na atenção primária, porque é um serviço territorializado, mais próximo da população, que tem
um acompanhamento mais longitudinal, né? Então achei que isso era bacana para a pesquisa. Entrei em contato com BSs da região oeste e aí acabei ficando em duas que aceitaram pesquisa. Apresentei a pesquisa nas reuniões gerais das UBSs e entrei nas reuniões de equipe para selecionar os cônjuges cuidadores e os profissionais eu deixei um telefone e um e-mail nessa reunião geral que eu apresentei a pesquisa e as pessoas me ligavam para dizer se elas queriam participar ou não. Ok, foi bem participativo. Para você que começou a assistir agora o programa Insight, meu nome é Luiz Gracindo e esse é o programa, o canal profissional, o programa Insight Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje estamos recebendo Camila Souza, terapeuta ocupacional, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, que está trazendo o resultado da sua pesquisa de dissertação de mestrado, Até que a Morte os Separe, os cônjuges cuidadores, profissionais de saúde e o cuidar. Camila, você observou uma diferença do cuidado realizado pelo cuidador do sexo masculino e o cuidador do sexo feminino? Reparei. E é interessante porque os homens, eles falavam dos cuidados que eles prestavam como se eles fossem gerentes do cuidado, que foi bem bacana. Certo. Então eles diziam, eu lavo a roupa, limpo a casa, dou banho na minha mulher. E aí eu perguntava, você faz tudo sozinho? Ele falava, não, tem uma menina que me ajuda, que eu pago, ela vem aqui. Então eles sempre se referiam a esse cuidado como gerentes do cuidado, mas eles entendiam que esse era o jeito deles prestarem o cuidado. As mulheres não, as mulheres elas diziam que elas tinham obrigação de cuidar, era até uma pergunta minha, você acha que você tem obrigação de cuidar? Todas falaram, sim, eu tenho. E aí elas diziam que elas tinham obrigação, porque elas eram mães, porque elas eram casadas com os maridos, mesmo as cuidadoras que já tinham se divorciado, e os maridos voltaram a viver com elas. Haviam casos assim, de ex-esposas que voltaram a cuidar do cônjuge. Tinham vários casos assim. E os filhos, inclusive, também, elas diziam que os filhos achavam que elas tinham que cuidar dos maridos também, né? Então não era uma coisa que só elas Olha só pensavam. Que interessante. Para os homens, essa coisa de ter sido um pai não entrava na lista do porquê ele tinha que cuidar de alguém, né? Porque ele estava cuidando da mulher dele. E eles faziam uma fala no sentido de listar um currículo de qualidades para cuidar. E esse currículo tinham outras pessoas que eles já tinham cuidado antes na vida. Certo. Então eles falavam, eu já cuidei, tinha um cuidador que falava, já cuidei do pai dela antes. Fazia barba, dava banho, dava comida, fazia tudo direitinho. Então eles tinham essa leitura bastante... Eu sou o cuidador porque eu sou a melhor pessoa para fazer isso. Isso. Meio assim? Isso, meio assim. E as mulheres não tinham isso, elas tinham que cuidar. E elas diziam que elas cuidavam porque elas tinham mais paciência que os homens, porque elas eram as esposas. Uma curiosidade que eu tenho, Camila, nessa tua pesquisa você falou, é um casal e se colocam as questões da sexualidade nessa relação de cuidado e cuidador. Apareceu isso na pesquisa? Das mulheres não apareceu. Então elas estavam num outro papel ali, que não era mais o papel de esposa, elas eram as cuidadoras, então elas faziam os procedimentos, davam banho, davam comida, mas elas não falavam disso. Dos homens, teve um homem que falou, ela era um filé, então eu estou cuidando dela porque ela era um filé. Então apareceu, mas só nessa hora. Ok, você também não procurava essa questão de sexualidade, se havia ainda? Não era uma coisa que eu procurei. Eu fiquei muito procurando violência e
e tentando entender isso também, né? Por que você cuida de alguém que você violenta, ou por que você cuida de alguém que te violentou. E tinha um peso muito grande por parte das mulheres de uma obrigação, mesmo que você tenha sido violentada ou que você ainda seja violentada pelo marido. Que tipos de violência que você encontrou? Que elas ainda sofrem. Tinha mulheres que ainda sofriam violência. Tinha uma mulher que apanhava de bengala do marido ainda. Nossa. E ele na cama, e ela se aproximava dele para levar as bengaladas. Então era uma relação bem complementar. Que coisa maluca, hein, Camila? Elas relatam muita violência psicológica ainda, né? Uhum. Mas antigamente era mais violência física, psicológica. E a violência física apareceu em quantos casos? Depois do adoecimento dos maridos? Não, de toda a história da relação. Na maioria, nos 8 casos apareceu. Nos 8 casos tinha violência, inclusive física. Não era apenas psicológica. Não. E as duas mulheres que eram cuidadas pelos maridos, um me relatou abertamente que ele batia na mulher antes dela ficar doente, né? E até disse que ele parou de bater nela quando ela ficou doente, que ela ficou com uma esclerose múltipla. E aí, quando ela passou mal, ele levou ela para o hospital e o médico disse que ela estava assim porque ele tinha batido nela. Então ele jurou que se ela melhorasse, ele não ia mais bater nela e ele virou um bom cuidador por culpa, né? Olha só. Então, era uma pessoa que a equipe se referia a ele como um ótimo cuidador. E o outro, a equipe sabia que tinha violência doméstica, então eu já fui entrevistar sabendo dessa história, mas ele não assumiu. Mas durante a minha entrevista, a mulher escreveu um bilhetinho para dizer que ela estava sofrendo, pediu ajuda. E ele ainda era o cuidador dela. Camila, como é que você, enquanto pesquisadora, lidava com essa questão de ter conhecimento de uma situação de violência que às vezes não tinha sido abordada? Você encaminhava, atendia? Qual era o procedimento da pesquisa? A gente tentou não fazer um serviço paralelo, até porque eu não ia conseguir ficar lá para atender o caso longitudinalmente, né? Então, esse caso mesmo que a mulher escreveu o bilhetinho pedindo ajuda, a gente entrou em contato com a equipe. A gente tinha uma assistente social no UBS que já conhecia o caso. A psicóloga também já conhecia, então a gente começou a... Então, todos os casos tiveram aí uma retaguarda, teve a tua informação e uma retaguarda por parte da equipe da Estratégia Saúde da Família. Uhum. E teve muito assim, uma das últimas perguntas da entrevista era, o que mais você quer falar que eu não te perguntei? E as mulheres pediam muita coisa de tecnologia assistiva para os maridos, né? Então, essa parte eu fiz as prescrições e encaminhei para o ambulatório da região. E a gente não falou nada dos profissionais, que você também fez parte da tua pesquisa. A opinião dos profissionais era semelhante à opinião dos cuidadores ou não? Tinha uma harmonia? Isso foi uma surpresa para mim, porque eu imaginava que as opiniões fossem muito diferentes, né? E não, eu encontrei também profissionais de saúde com... A gente acha que o problema é escolaridade, mas o problema não é escolaridade. Então, profissionais de saúde com formação, com pós-graduação, falando que a mulher tem que cuidar porque ela é mãe, porque ela é esposa do cara, né? Inclusive quando tem violência. Se ela é a única pessoa para cuidar dele, ela precisa cuidar. Olha só. A naturalização da violência, né, que as mulheres cuidadoras falavam, os profissionais também falaram. Os profissionais. Então, tinha um caso que uma enfermeira contou, que ela narrava como um caso bem sucedido da equipe dela, de uma mulher que apanhava do marido, e aí ela dizia, a equipe fortaleceu essa mulher e hoje ela é uma ótima cuidadora do marido. Então, a equipe também falava do quanto eles reforçavam, naturalizavam a violência,
trabalhavam para a mulher continuar nesse lugar, né, de cuidar de alguém que violentava, não reconhecia muito essa violência vivida, né. Mas tiveram muitos profissionais, 3 profissionais que fizeram uma crítica bacana a isso, que foram questionando, né, do porquê que tem que ser a mulher que cuida, por que a gente precisa, se ela é a única cuidadora, por que a gente vai obrigar ela a cuidar? E também não foi por acaso, porque foram pessoas que tinham uma formação mais voltada para gênero, que tiveram contato com essa discussão. Entendi. E qual é a tua opinião, então, Camila? Já estamos encerrando o programa. Qual é a tua opinião? Como é que o profissional de saúde que se defronta com uma situação dessa, de violência entre cuidador e pessoa recebendo cuidado, como é que ele deve se reagir, como é que deve lidar com essa situação? Para tentar fechar aqui a nossa entrevista. Eu acho que sempre que tem um caso de um cuidador rebelde ou um mau cuidador, é interessante investigar qual a relação que ele tinha antes do adoecimento da pessoa que ele cuida, né? Porque eu acho que muita coisa se explica. Eu acho que é super importante um trabalho de criar redes para essas famílias, né? Que tem os cuidadores que sofreram violência ou mesmo que não tinham uma boa relação com a pessoa que está doente. Então, acho que é fundamental tentar encontrar outros cuidadores possíveis, buscar rede de amigos ou outros círculos que a pessoa tinha. Se tiver algum serviço comunitário de convivência, tentar também encaminhar a pessoa para que ela passe uma parte do dia nesse serviço para poder voltar para casa. Ou se tiver algum serviço de lar abrigado, talvez seria interessante, ou residência para idosos, né? Seria interessante. São recursos que são escassos, né, na comunidade. São muito escassos. Apesar de estar previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, eles ainda não acontecem muito efetivamente. Você chegou a devolver os resultados para a equipe? Devolvi. Da estratégia da família, você devolveu? Devolvi nas UBSs também nas reuniões gerais, como eu tinha começado a pesquisa. Terminei também nas reuniões gerais. E foi bem interessante, porque a gente conseguiu discutir bastante o quanto a violência ainda está invisível, né? E como que é assustador descobrir que de 12 casos, 8, né, tem história de violência e quanto a gente trabalha para essa violência continuar existindo, né? Foi bastante interessante. É verdade. E aí, Camila, a pesquisa vai ter continuidade ou você encerrou esse episódio da sua vida? Eu não sei, eu fiquei bastante mexida de estudar a violência, assim, foi bastante difícil para mim. Apesar de eu ter gostado muito, eu tô dando uma parada agora para me organizar, mas eu tenho vontade de continuar. Tá certo, então vamos aguardar a doutora Camila Souza, quando terminar a sua tese de doutorado, voltar aqui no nosso programa. Bom, estamos encerrando agora o programa Insight, que hoje recebeu aqui na Escola Municipal de Saúde Camila Souza, mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, que falou com a gente sobre o cuidado de idosos dependentes pelo cônjuge em situações de violência. Camila, muito obrigado pela tua presença. Você teria algum agradecimento a fazer? Eu queria agradecer a Ana Flávia, que foi minha orientadora. Queria agradecer Natália Vital Santos e Ronaldo Pires Kautner, que me ajudaram muito com as transcrições das entrevistas. Queria agradecer ao Senir, que é a minha colega, que a gente discutiu muito. Ela e o Marlito me ajudaram muito para construir esse trabalho também. Legal. Eu sou o Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, às 12 horas, aqui no canal Profissional.
Lembrando que essa TV é feita por você e para você.